Por último, vamos calcular o trabalho. E aqui eu vou mostrar, nesse vídeo, duas formas para você calcular o trabalho. Numa transformação adiabática, nós já vimos que dW igual a menos du. dW igual menos du, mais du é CV dt. Então, agora nós podemos calcular o trabalho como sendo integral dW igual a menos integral CV dt. CV é constante, menos CV para fora. A integral dW é W, a integral dt vai ser T, aplicado em T2 e T1. Então, o trabalho pode ser escrito menos CV, T2 menos T1. Podemos também escrever como sendo trabalho igual CV, T1 menos T2. Aqui nós já teríamos um resultado para o trabalho. Se você tem a temperatura inicial, a temperatura final e o CV, capacidade calorífica, volume constante, você já consegue calcular o trabalho. Entretanto, eu posso escrever isso de outra forma, pensando naquele gama. Então, eu vou escrever CV, no lugar de T1, eu vou escrever P1, V1 sobre NR, menos, no lugar do T2, P2, V2 sobre NR. NR é igual nos dois termos, eu tenho então que W é igual CV sobre NR, P1, V1 menos P2, V2. Vamos lembrar que NR é a mesma coisa que CP menos CV. Esse assunto está na parte 3, no outro vídeo. Então, o trabalho é igual CV. No lugar de NR, eu vou escrever CP menos CV. Abre parênteses, P1V1 menos P2V2. Vamos lembrar, pessoal, que CP sobre CV é gama. CV sobre CV é 1. Então, podemos escrever isso como o trabalho numa expansão adiabática, você pode usar também compressão, é dado por P1V1 menos P2V2, gama menos 1. Vou fornecer um exemplo. Esse exemplo também está na nossa lista de exercícios, só muda um pouco, só muda os valores. Exemplo. O gráfico a seguir mostra uma expansão adiabática sofrida por um gás. Então, quando a gente fala do gás, você tem esse valor, esse gama. Então, esse gama é a razão entre a capacidade calorífica a pressão constante pela capacidade calorífica a volume constante. Vamos relembrar que a capacidade calorífica a pressão constante ela é maior do que a capacidade calorífica a volume constante. A temperatura do gás em A é igual a 27 graus Celsius. Primeira coisa aqui é transformar em Kelvin. A. Determine a pressão final e a temperatura final do gás. B. Determine o trabalho realizado pelo gás na expansão AB. Aqui nós queremos a pressão final, temperatura final e o trabalho. Vamos observar que nós temos 3 equações. TV, gama menos 1, é constante. PV, gama é constante, e o trabalho, nós podemos utilizar essa equação ou a anterior. Vamos resolver então. Letra A, dados. Temperatura do A, 27 graus Celsius, isso é igual a 300 Kelvin. E vamos calcular inicialmente a pressão. Vimos que a pressão vezes V elevado a gama é uma constante. Então, podemos escrever PA, VA elevado a gama é igual a PB, VB elevado a gama. Nós queremos calcular o PB. Vamos isolar esse PB. Se eu isolar o PB, eu tenho PA vezes VA sobre VB elevado a gama. Substituindo, PA, pressão do A, 3. Volume do A, 4. Volume do B, 6, elevado a 1,4. Aí você pode questionar, professor, mas a pressão aqui, ela está em ATM e o volume está em litros. Poderia usar o sistema internacional? Sim, poderia. Mas esse volume e esse volume, eles têm a mesma unidade. Então, quando você vai transformar de litros para metros cúbicos, você terá 10 a menos 3 aqui, 10 a menos 3.
aqui, vai cancelar. E a pressão, se eu utilizar em ATM, o resultado será em ATM. Então, o resultado desse cálculo, a pressão em B, 1,7 ATM. Então, percebam que numa expansão adiabática, o que ocorre com o gás numa expansão adiabática? A temperatura tem que diminuir. Mas a pressão também diminui. Percebam que a pressão ela foi de 3 para 1,7. Então, numa expansão adiabática, você tem uma diminuição de pressão. Vamos também calcular a temperatura final do gás, utilizando a equação TV gama menos 1 é uma constante. Então, eu posso escrever TB VB gama menos 1 igual TA VA gama menos 1. Isolando TB, eu tenho TA VA sobre VB gama menos 1, a temperatura em A 300, volume 4 e 6 elevado a 0,4. O resultado disso, 255,1. Ou seja, numa expansão, nós podemos observar aqui no cálculo, e isso está de acordo com o que falamos anteriormente, numa expansão, de onde vem a energia para ocorrer a expansão? Essa energia, ela vem da diminuição da energia interna. Então, a temperatura do gás, que era 300, diminuiu 255. Além disso, a pressão também diminui. A letra B pede para a gente calcular o trabalho. Nós temos PV menos P1V1 menos P2V2, gama menos 1. Entretanto, o trabalho nós utilizamos em Joule. Então, temos que ter essas unidades no sistema internacional. Então, a pressão não é mais ATM, Pascal ou Newton por metro quadrado, e o volume nós não utilizaremos mais em litros, mas sim em metros cúbicos. Então, a pressão 3 vezes 10 na 5, 1 ATM 10 na 5 Pascal, 1 litro 10 na menos 3 metros cúbicos. Volume 4 vezes 10 na menos 3, pressão 2, 1,7 vezes 10 na 5, calculamos essa pressão, né? E essa pressão anteriormente, e o volume 2, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por gama menos 1. O resultado desse cálculo, 450 Joule. Numa expansão, o trabalho é positivo. Outra forma de calcular o trabalho, para a gente encerrar esse vídeo, nós podemos utilizar o seguinte resultado que nós obtivemos anteriormente. PV, PF, VF, gama igual PI, VI, gama. Eu posso, o PI e o VI, eles já foram definidos no problema. Então, a partir do momento que eles foram definidos no problema, a pressão final depende do volume final. Então, a pressão é uma função do volume. E ela se apresenta de que forma? Pressão em função do volume é igual PI, VI, elevado a gama, sobre V, gama. Esse V elevado a gama é o volume final. O trabalho, nós já vimos anteriormente, que o trabalho é dado pela integral de P dV, cujos limites de integração são o volume inicial e o volume final. Essa pressão ela depende do volume. E ela tem qual formato? Formato é esse aqui, que está aqui em cima. PI, VI elevado a gama dividido por V elevado a gama dV. Mas PI e VI elevado a gama são constantes, pois já foram definidos no problema. Então, eles saem aqui e a integral fica 1 sobre V elevado a gama ou V elevado a menos gama. Então, esse trabalho vai ser dado por PI e VI elevado a gama, integral V elevado a menos gama dV. PI e VI elevado a gama, a integral de V elevado a menos gama é 1 sobre menos gama mais 1, vezes V elevado a menos gama mais 1, aplicado em VF em VI. Eu posso escrever essa relação de que forma? Essa relação matemática aqui. PI, VI elevado a gama, menos, dividido por menos gama mais 1,
VF elevado a menos gama mais 1 menos VI elevado a menos gama mais 1. Então, essa equação matemática também permite calcular o trabalho. Utilizando os resultados do exemplo anterior, eu substituí aqui e encontrei também o trabalho igual a 450 joules. Então, para calcular o trabalho, você pode utilizar essa equação, que ela é o resultado dessa integração P/dV. Você também pode utilizar essa equação que nós obtivemos, ou até mesmo essa equação. Isso depende dos dados que você tem disponível no problema. Então, isso é bem importante. Numa transformação adiabática, para nós terminarmos o vídeo, TV elevado a gama menos 1 é constante, PV elevado a gama é constante. O trabalho pode ser dado por 3 formas diferentes.